O Brasil guarda um segredo bem guardado. Os amplos espaços abertos do seu interior. O país é mais conhecido pelas florestas tropicais da Amazónia. Contudo, pouco se conhece sobre as terras altas do centro que albergam alguns dos animais mais extraordinários do mundo. Este lugar tem um clima de extremos e nele se desenrolam grandes dramas. Pode ser ao mesmo tempo um inferno e um paraíso na terra. As pradarias das terras altas do centro outrora cobriam mais de 2 milhões de quilómetros quadrados. E hoje ainda se estendem por 300 mil. O que torna esta região do Brasil 10 vezes maior do que o Serengeti. E os animais que aqui vivem não podem ser mais diferentes. Talvez o habitante mais estranho seja o papa-formiga gigante. O papa-formigas é um especialista muitíssimo bem adaptado para se alimentar de formigas e de térmitas. As térmitas são os arquitetos dos inúmeros montículos que estão espalhados pelas pradarias. Uma parede exterior dura protege estes insetos sociáveis da maioria dos predadores. Mas não do papa-formigas. Tem membros dianteiros fortes, munidos de garras enormes, impressionantes. Nenhum formigueiro resiste a esta selvática arremetida. Uma vez a parede aberta, o papa-formigas extrai os insetos com uma língua comprida e pegajosa. Com cerca de 60 centímetros de comprimento, a língua chega aos recônditos do formigueiro. Cada varridela colhe dezenas de insetos. O papa-formigas precisa de 30 mil térmitas por dia, mas em cada formigueiro só se demora o tempo suficiente para sorver uns poucos milhares. Isso por causa das próprias formigas. Soldados bem armados atacam qualquer intruso, seja qual for o seu tamanho. O papa-formigas sabe quando se deve ir embora, talvez pelo número de formigas térmitas a morder-lhe a língua. As térmitas correm a reparar os danos. Usam uma mistura de lama e saliva para tapar o rombo nas suas defesas. Têm de trabalhar depressa, pois têm muitos inimigos na pradaria, incluindo várias espécies de formigas. Desta vez as térmitas agiram demasiado devagar. Um grupo de assalto descobre a abertura no formigueiro e ataca-as. As formigas neutralizam a defesa das térmitas. Roubam ovos e larvas. Tudo parece perdido.
Mas chegam reforços e os soldados das térmitas ripostam. O seu único papel na vida é a defesa. E estão dispostas a morrer para salvar a colónia. As outras formigas retiram. O conflito foi terrível. O número de baixas enorme, mas a colónia sobrevive. As térmitas redobram os esforços. Por fim, o formigueiro está de novo intacto. O Papa-Formiga chega a percorrer 6 km por dia nas suas patas estranhas munidas de garras para satisfazer o seu apetite por térmitas. Ao fazê-lo, cruza-se com outros seres bizarros da pradaria. Se as térmitas são os arquitetos da pradaria, então os tatus são os engenheiros. Escavam constantemente, tanto em busca de alimento como de abrigo. Túneis velhos não ficam vazios muito tempo. Depressa as corujas do campo fazem residência de um deles. As corujas do campo consideram um gafanhoto uma boa refeição. E uma coruja seria uma boa refeição do lobo-guará. É o maior canídeo da América do Sul. No entanto, passa muito do seu tempo a perseguir os mesmos insetos que as corujas. Os dois predadores de insetos estão sempre atentos um ao outro. O lobo-guará tem de caçar sozinho, pois não há manadas de herbívoros que sustentem uma alcateia. Este é um dos mistérios das terras altas do Brasil. Por que é que há tão poucos animais grandes? E nenhuma manada numerosa? É que pasto não falta. O Papa-Formigas fêmea procura um abrigo onde possa passar a noite com a cria. O aspecto estranho do Papa-Formigas não fica só a dever-se aos membros dianteiros pesados e à cabeça comprida e pontiaguda. A cauda é igualmente bizarra, mas tem uma aplicação. A cauda ampla serve de manta que protege a mãe e cria do frio da noite. Após a longa caminhada em busca de térmitas, a progenitora precisa de dormir, mas a cria tem outras intenções. Quer brincar. Sente fome e curiosidade, o que para a mãe é uma mistura difícil. A cria chegou à perigosidade em que quer explorar. Para já, contenta-se em manter-se quente junto da mãe. As terras altas sofrem de um clima extremo. À medida que os dias vão passando, a pradaria vai se tornando um lugar cada vez mais seco para se viver. Mais a norte e a leste, as terras altas são ainda mais inóspitas.
As pradarias onduladas transformam-se gradualmente numa paisagem estranha. Aqui as secas são comuns e nada está garantido, a não ser a adversidade. Os afloramentos rochosos erguem-se na paisagem que nem fortalezas. Albergam bandos de macacos capuchinhos. Servem-se da sua curiosidade e da inteligência para investigar onde há alimento, até nos lugares mais improváveis. Durante algum tempo, os colibris juntam-se aos macacos no seu bastião nas rochas. Lutam entre si e cuidam de evitar as vespas ferozes que fazem ninho nas rochas. E depois desaparecem, tão misteriosamente como apareceram, deixando as rochas aos capuchinhos, pois este local agreste é o seu lar permanente. Um macho dominante chefia a trupe. Mas ele não é só um grande mandão. Tem idade suficiente para ter aprendido onde encontrar água e alimento nesta terra implacável. A escassa precipitação acumula-se na base das falésias e aqui fontes fornecem a preciosa água. As árvores mantêm as folhas durante a estação seca. O macho dominante conduz o grupo à terra prometida. Mas o caminho não é fácil. As fontes estão a secar, mas para já a água é suficiente. E as árvores ainda têm alguns frutos. Mas os que restam são duros e a casca é amarga. Mesmo depois do alimento processado, os frutos, por amadurecer, são de digestão difícil. Comer demasiados é arriscarem-se a ter fortes dores de estômago.
Perto, outros animais que só existem nas terras altas do norte descobriram maneiras de lidar com os problemas desta terra espartana. As cávias vivem em haréns de um macho e várias fêmeas com cria. O macho guarda uma pilha de pedras e as árvores vizinhas. Estas beneficiam de água da chuva que as pedras canalizam para as raízes, pelo que mantém as folhas até muito depois das outras árvores terem perdido as suas. E é essa a chave para a sobrevivência das cávias. Podem colher folhas o ano todo. A não ser que a estação seca se transforme numa seca severa. As cávias partilham o seu monte rochoso com outros seres, alguns especializados em viver entre as pedras, como as próprias cávias. Gretas e fendas nas rochas proporcionam às cávias um refúgio onde se abrigam dos seus muitos predadores, incluindo jiboias. A serpente aproxima-se e algumas cávias alertam as outras à volta da pilha de pedras. À medida que a serpente se aproxima, a cávia mais perto dela não para de vocalizar, permitindo que as outras fujam, mesmo aquelas que não veem o réptil. Com este sistema de alarme precoce, as cávias sobrevivem e alimentam-se mais um dia. Mas o alimento já escasseia. As chuvas são agora uma recordação distante. Os macacos arrancam a casca numa desesperada busca de insetos. As cávias comem as folhas que restam. A maioria das árvores à volta da pilha está nua. E podem faltar ainda uns meses para as chuvas. Também na pradaria a seca se faz sentir em força. O tatu faz uma rara aparição. Normalmente é noturno, mas a fome levou-o a sair para o calor do dia. Todos os animais aguardam as chuvas, mas para já a vida é dura. O papa-formigas fêmea carrega a cria na sua incessante busca de alimento. Ela vê mal, mas encontra as térmitas através do seu olfato apurado. Mesmo as térmitas que não constroem formigueiros vivem nos subterrâneos. Após umas lamidelas, são horas de avançar. No ar condicionado, na temperatura constante e na escuridão perpétua, muitas centenas de milhares de térmitas cegas entregam-se ao trabalho. Todas as térmitas têm um lugar e desempenham um papel nesta sociedade complexa, governada pela rainha. Ela é enorme, uma máquina de pôr ovos. Chega a viver mais de 10 anos. A rainha produz substâncias químicas, feromonas. Estas são recolhidas e passadas de obreira em obreira, o que ajuda a controlar a colónia. Chega a depositar 1000 ovos por dia.
E ao pôr ovo, as obreiras trazem alimento. Obreiras que levam os ovos para câmaras especiais onde cuidam deles. No exterior, o calor implacável traz finalmente nuvens de tempestade. Por fim, as chuvas estão a chegar. Mas, em vez de água, caem raios que provocam incêndios. Incêndios que rapidamente alastram pelas ervas secas. As térmitas estão a salvo nos seus montículos com ar-condicionado, isoladas pela parede de lama. Mas outros animais não têm tanta sorte. Uma coruja refugia-se num velho abrigo de tatu. Os fogos não param, empurrados pelo vento. A luz da manhã revela uma cena de devastação. O Papa Formigas procura a cria. Está morta. Foi vítima da tempestade e dos fogos alimentados pelo vento. Só os necrófagos beneficiam com a desolação. Outra tempestade, mas desta vez traz a chuva há muito aguardada. Das cinzas nascem novas raízes de ervas. Em poucos dias a pradaria começa a cobrir-se de verde. A terra transforma-se. De inferno passa a paraíso.
As plantas crescem rapidamente e uma vegetação luxuriante alimenta uma infinidade de insetos. A terra enche-se do zumbido de asas. Há pasto fresco e água pura para beber. Até já chega para banhos. E não apenas para as aves, embora o tatu prefira rebolar-se na lama. Um papa-formigas livra-se do fumo e da fuligem dos fogos. A chuva persiste durante semanas. E até o paraíso agora se torna um pouco encharcado. Térmitas aladas voam pela primeira vez. Esperaram que as chuvas amolecessem o solo antes de acasalarem e fundaram novas colónias subterrâneas. Chega a haver mais de 100 formigueiros por hectare e o céu enche-se de milhões de térmitas. As amplas nuvens de proteínas aladas não passam despercebidas. Os saguins nem sabem para onde olhar. Tantos são os insetos que há no ar. Os papa-formigas aproveitam ao máximo este breve período de abundância e empanturram-se de térmitas. As aves saltam logo sobre o formigueiro arrombado. É nesta altura de abundância que os tatus se tornam dinâmicos. Os machos detectam o odor de uma fêmea. O ar está cheio do aroma dos tatus. Os machos são atraídos pela fragrância da fêmea. Um deles aproveita o momento e corteja. Macho e fêmea seguem o odor um do outro. O cheiro do êxito.
Um mirone não correspondido só pode acalentar a esperança de olhar e de ter melhor sorte da próxima vez. A estação úmida é uma altura melhor para os tatus, vencedores e derrotados, pois conseguem mais facilmente escavar em busca de alimento. Crias de corujas do campo surgem acima do solo. Depressa aprendem a caçar insetos. Mas um escaravelho é demasiado grande para as aves juvenis. Têm de descobrir o seu novo mundo, incluindo o que constitui perigo. Um gavião é uma ameaça e as pequenas corujas correm a esconder-se no abrigo. As corujas juvenis não são as únicas por aqui. A raia é a maior ave da América do Sul. É a raia macho que mantém nervosamente um olhar atento aos juvenis à sua guarda. As pradarias estão agora no seu ponto mais verdejante. Permanece o mistério do motivo da falta de manadas de antílopes grandes a pastar nestas planícies. É nas noites úmidas da estação das chuvas que ocorre um espetáculo extraordinário. Pirilampos instalaram-se na parede exterior do formigueiro. Viveram no interior com as térmitas. Agora a sua luz atrai insetos de passagem. A luz dos pirilampos não serve de guia. É uma armadilha. A exibição macabra dura várias semanas. O brilho de outro predador, mas de natureza muito diferente, à caça de presas diferentes. Os lobos guará estão agora ativos de noite, o seu momento preferido. Sentiu o cheiro de alimento, mas não são insetos. É um fruto. A lobeira é uma verdadeira sobrevivente das pradarias, pois a sua casca espessa protege-a dos fogos. Produz frutos grandes de que o lobo-guará se alimenta e, ao fazê-lo, dissemina as suas sementes. Agitam-se na noite outros animais.
uns que podem desvendar o mistério das pradarias, a falta de manadas grandes de herbívoros. Podem conviver num formigueiro várias espécies de térmitas, todas elas alimentadas por obreiras que se aventuram no exterior a coberto da escuridão. Cada espécie trabalha à sua maneira. Umas constroem trilhos cobertos, outras deslocam-se nos subterrâneos. Evoluíram de modo a alimentar-se de alimento pouco rico em nutrientes, ervas verdes e secas, madeira e raízes. As térmitas consomem ervas de fraco valor nutritivo que não sustentariam herbívoros grandes. É este o segredo das pradarias vazias. O lobo-guará regressa para alimentar as crias. Os juvenis ainda dependem do alimento trazido pelos pais. Só daqui a um ano é que as crias serão capazes de depender de si mesmas. Não tarde, este tempo de abundância acaba e os animais juvenis enfrentarão a estação seca pela primeira vez. Mas, por muito dura que a vida aqui se torne, ela não é nada comparada com as condições no norte. Aqui ainda não choveu. E poderá não chover senão daqui a muitas semanas. Cada dia só traz mais sofrimento. O sol aquece as rochas até aos 50 graus. A maioria das árvores há muito que perderam as folhas na tentativa de sobreviver à seca cada vez mais severa. Para os macacos juvenis da trupe, até as árvores no sopé das falésias, as que ainda têm folhas, não proporcionam alimento. Todas as despensas habituais estão vazias. Um formigueiro de térmitas não passa de uma falsa promessa, pois as soldados depressa repelem o macaco capuchinho. Tudo o que recebe pelos seus esforços são mordidelas. As crias são as que mais riscos correm. As progenitoras tentam amamentar os pequeninos, mas têm de beber água para terem leite. A água é uma preocupação ainda maior do que o alimento. As fontes na base da falésia há muito que secaram. É na memória coletiva dos macacos capuchinhos que está o segredo da sobrevivência nas alturas mais difíceis. O bando tem de se deslocar para longe da sua fortaleza, na sua busca desesperada de água. Sabem de uma árvore que produz estes frutos estranhos. Os macacos não comem os frutos.
Abrem neles um buraco e depois bebem o seu precioso sumo. Revitalizados, os capuchinhos partem de novo em busca de alimento. Um antigo vespeiro poderá ter uma larva ou duas. Tudo sabe bem quando se tem fome. Mesmo nas alturas mais difíceis, há uma fonte alimentar rica que os capuchinhos aproveitam: frutos das palmeiras. O problema é exigirem que se parta a casca mais dura. Os macacos juvenis conhecem a teoria, mas não dominam ainda a técnica. A frustração instala-se e conduz a um erro doloroso. Os macacos juvenis aprendem com os erros e observando os machos mais velhos em ação. Primeira lição: pôr à prova a pedra para ver se é suficientemente forte para executar a tarefa. Esta não. Os macacos capuchinhos conseguem caminhar eretos, o que é importante, pois ficam com as mãos livres para carregar as pedras. Pedras que chegam a ter um quarto do peso dos capuchinhos. Podem ter de fazer mais de 10 tentativas antes de a casca se partir. O êxito não é só uma questão de inteligência. Pois, quanto maior for o macaco, mais pesada é a pedra que consegue erguer. Pelo que os machos mais velhos estão em muito maior vantagem. Finalmente, o êxito. Os macacos juvenis observam e aprendem. Com a sua inteligência e esperteza, os macacos capuchinhos descobriram uma maneira de viver neste lugar inóspito, mesmo durante a seca mais severa. Ao fim de muitos meses de calor abrasador, a terra parece estar completamente sem vida. As árvores mais parecem paus secos. As cávias morrem de fome. Consumiram todas as folhas das árvores. Estão agora reduzidas a comer a casca. E ao fazê-lo, podem estar a dar cabo do seu destino. Se as gávias comerem toda a casca à volta do tronco, as árvores morrem. E sem elas este pequeno grupo de cávias também perece.
Os animais das terras altas do norte conseguem resistir a grandes adversidades. Mas se as chuvas não chegarem depressa, haverá mais mortes. As primeiras nuvens em muitos meses. Amanhã traz mais esperança. Um som que não se ouvia há mais de um ano. Chuva a cair em rocha quente. Será tarde demais para as cávias? A água despenha-se das falésias para as planícies secas. Em 2 dias, a chuva transforma as terras altas rochosas. Durante uns meses esta terra será generosa. De barriga cheia, macacos juvenis têm tempo para brincar. Os colibris reaparecem. Quando a estação seca regressar, os colibris partirão, deixando a terra entregue aos seus verdadeiros residentes. As terras altas do Brasil são inóspitas e pouco conhecidas. Forjaram animais estranhos com adaptações bizarras e modos de vida inteligentes.